Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula deste nosso mini curso completaço de Lei de Responsabilidade Fiscal. E hoje nós iremos estudar o capítulo número 8, né? O capítulo 8, que é o da gestão patrimonial. Gestão patrimonial, o nome diz, fazer uma gestão sobre o patrimônio público, ou seja, o legislador, a LRF, também se preocupou com este assunto, né? A gestão patrimonial. E nós temos 3 tópicos bem específicos. Primeiro, nós vamos trabalhar sobre as disponibilidades de caixa. Segundo, a preservação do patrimônio público, e vamos falar das empresas controladas pelo setor público, na qual o legislador prevê algumas notas explicativas aí no seu balanço trimestral que ele exigiu das empresas controladas. Bacana? Ok, vamos lá, rapidamente vamos falar aqui primeiro sobre as disponibilidades de caixa, né? Professor, o que vem a ser uma disponibilidade de caixa? Disponibilidade de caixa é o seu saldo em conta corrente, né? É o seu saldo da conta corrente. Você não tem uma conta corrente? Sim. Então, aquele dinheiro lá, o saldo que é disponibilidade de caixa. Claro que a administração pública também tem isso, né? Agora, qual que é a preocupação disso? Cara, você está falando aqui com o governo, cara. O governo, o saldo, a disponibilidade do governo é gigantesca, né? E claro que a LRF trouxe aí algumas tratativas nesse sentido. Vamos lá. Primeiro, artigo 43. As disponibilidades de caixa dos entes da federação, dos entes da federação, entes aqui você vai incluir União, tá? Você vai incluir a União, você vai incluir os estados, DF e os municípios, né? Serão depositadas conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 64 da Constituição. Ou seja, a LRF reportou para a Constituição. Vamos lá para a Constituição de 88, artigo 64, parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União, vamos lá, já está apontando aonde serão depositados. Então, primeiro aqui, da União, né, que é o maior de todos, né, da União, serão depositadas no Banco Central do Brasil. Bingo, tá aí, no Banco Central do Brasil, serão as disponibilidades de caixa da União, serão disponibilizadas no Banco Central do Brasil. Isso aqui já caiu várias vezes em concurso. Bacana. Agora, a segunda parte do parágrafo vai dizer dos demais entes, né? As 2 estados, DF, municípios, 2 órgãos ou entidades do poder público e das empresas por eles controladas, né? Vamos ver o restante, né? Em instituições financeiras oficiais. Está aí, né? Em instituições financeiras oficiais, né? E aí, professor, cabe explicação? Com certeza, né? Com certeza. Vamos para a explicação mais fácil, né? Para aqueles estados da federação que são agraciados por bancos públicos, né? Por exemplo, Banrisul, Banestes, Banpará, BRB, tá? Então, esses bancos aí, eles são bancos, instituições financeiras oficiais estaduais. Então, neste caso específico, as disponibilidades de caixa serão depositados nesses respectivos bancos, né? Teve um tempo atrás no Brasil, papo reto com vocês, só mudando um pouco de assunto, né? Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, tá? Que quase todos os bancos tinham seu banco, né? Tinha seu banco estadual. Cara, acabaram com todos os bancos, cara. Lamentavelmente, cara, lamentavelmente, né? Tá tudo bem, vê? Então é o seguinte, os estados que têm os seus bancos oficiais estaduais serão depositados nesses estados, né? Ok, tá? Isso está dizendo aqui. Agora vem comigo, ressalvados os casos previstos em leis, né? E aí, professor, quais são esses ressalvados casos previstos em lei, né? Aí é o seguinte, né? O banco, vou colocar aqui qualquer estado, qualquer município, né? Vou dar aqui no meu estado aqui, estado de Mato Grosso, né? Então, no estado de Mato Grosso, as disponibilidades de caixa do governo do estado de Mato Grosso são depositadas no Banco do Brasil, né? Sim, claro, Banco do Brasil, né? Professor, e outro exemplo, né? Vamos supor, depois eu vou explicar esse negócio para você. Por exemplo,
teve um espaço de tempo, né, um espaço de tempo que a Prefeitura de Cuiabá, por exemplo, né, e aí, claro, vocês vão olhar os seus casos aí dos municípios aí de todo o Brasil, né, a Prefeitura de Cuiabá, né, foi depositada na onde? No Santander, né. Então, governo do Estado foi o quê? No Banco do Brasil. Prefeitura Santander. Professor, por que isso, né? Porque eles fizeram tipo uma licitaçãozinha, né? E então, ó, ressalvados os casos previstos em lei. Ou seja, a partir do momento que não tem uma instituição estadual oficial, né? O poder público, o ente público, ele pode fazer uma licitação, tá certo, para escolher a melhor proposta para um convênio e escolher um banco aí privado aí, pode ser um banco oficial, pode ser um banco privado para ter depositado as suas disponibilidades de caixa. Bacana? Bingo, tá aí, né? Pago esse assunto, né? E agora, pessoal, agora a exceção, né? Vamos falar aqui de folha de pagamento, né? Folha de pagamento, né? Muitos governos aí, tá? Muitos governos, o cara fala, vou dar o nosso caso aqui do Banco do Brasil, né? Do Banco do Brasil. Então o cara tem, o governo do estado do Mato Grosso, ele tem um convênio, né, um convênio para operador financeiro com o Banco do Brasil. Bacana, tranquilo, 10, sem problema nenhum. E eu, servidor público, né, passei no concurso, voltei para o Estado, né, eu só tenho conta no Itaú, eu não tenho conta no Banco do Brasil. O cara fala, olha, para você receber aqui, você tem que ter conta no Banco do Brasil. Você já viu isso aí? Aí, né? Mas por que o governo falou? Porque é o seguinte, nós temos as nossas disponibilidades de caixa estão no Banco do Brasil. Então eu tenho que pagar via Banco do Brasil. Aí essa aí, claro, né, o esperneio aí de muita gente, isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, o que o Supremo falou sobre isso, né? O Supremo Tribunal Federal entende que o crédito da folha de pagamento de pessoal não contraria o artigo 64, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os pagamentos realizados aos servidores municipais não são disponibilidades de caixa, pois tais recursos, uma vez postos à disposição dos servidores, têm caráter de despesa liquidada, pagamento feito não estando disponíveis ao município, pessoa jurídica de direito público interno, mas estão disponíveis aos servidores, credores e credores particulares. Bacana? Então tá aí para vocês. Folha de pagamento, então, não é considerado disponibilidade de caixa. Com base nisso aí, né? Claro, isso aqui não virou súmula ainda, né? Mas você pode estar requerendo o juízo aí para você receber na conta do seu banco, que você tem um relacionamento mais profundo aí. Bacana? Fechou? 10, né? Parágrafo 1º, vem comigo aqui. A disponibilidade de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio. Olha aí. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência geral e próprio. Bacana. Próprios dos servidores públicos, ainda que vinculadas aos fundos específicos que se trata e se refere aos artigos 249 e 250. O que aconteceu? A Constituição Federal, né, para a Previdência Geral, criou um fundo específico, apartado, tá certo? De tudo e de todos. E do regime próprio, o artigo 250. Daí, ó, pronto, traduzindo aqui para a galera, né? Ponto final, né? Então tá aí para vocês, né? Então, o regime geral é depositado num fundo específico, o regime próprio em um fundo específico, cada um apartado de tudo, né? Inclusive da fonte 100, tá? Ok, vem comigo. Agora vem o comando. Qual que é o trabalho do parágrafo 1º? É falar o que vai fazer com essas disponibilidades, né? Vamos lá. Ficarão depositadas em contas separadas, acabei de explicar, das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições, tá? De mercado, com observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, né? Então, vamos lá. Esse parágrafo 1º tem 2 recados, né? Primeiro recado, vou colocar em vermelho aqui, que as disponibilidades serão separadas. Põe umzinho aí, ó, separadas. Ele não quer misturar, né?
Por que ele não quer misturar? Porque até pouco tempo atrás, né, quando a nossa pirâmide social, nós tínhamos uma base muito grande, né, e um topo pequenininho, né, o que acontecia? O dinheiro da Previdência caía na conta única do governo, estava lá no bolão, gastava, né? Aí, a partir aí, principalmente isso aqui foi inovação da emenda constitucional número 19, de 98, né? Ele separou, tá? Ele separou, cada um cuida do seu. Por quê? Porque hoje a despesa previdenciária aí no Brasil é caso sério, né? Grandes déficits públicos. Então, é separada, né? Então, é separada. Então, regime geral é um, regime próprio é outro, separado de todas as outras contas também de cada ente. Bacana, né? Segundo recado importante, aplicadas, né? Olha aí, aplicadas, né? Professor, o que significa isso? Então, lá está a disponibilidade de caixa, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês de todas as disponibilidades de caixa, de tudo, né? Tá o dinheiro parado lá, e aí, professor, vai ficar parado? Cara, dinheiro parado não faz dinheiro, né? Ou seja, então é permitido, a LRF já permite isso, já permitia antes também, as legislações anteriores, né, que o governo pega esse recurso e aplique no mercado financeiro para ter rentabilidade, né? Por exemplo, está lá 100 milhões de reais parado na conta, né? O cara faz aplicação de 2 dias, aí dá o quê? Dá 100 mil, 200 mil reais de rentabilidade para ele, 100 mil reais de rentabilidade, eu não sei o perfil da aplicação, mas isso pode estar aí. Tá? Inclusive o seguinte, né? O regime de previdência, ele é atuarial, então ele recebe e ele tem que ser aplicado, né? Aí ele coloca nas condições de mercado, nas condições de mercado, ou seja, sem privilegiar ninguém, com observância aos limites e condições para proteção e prudência financeira. Então tá aí para a galera esse negócio aí, um parágrafo específico para tratar das disponibilidades, né? Das disponibilidades aí dos regimes, né? Só que eu lamento informar para vocês que a disponibilidade é sempre negativa, né? Todos os meses o governo federal, a fonte 100, coloca dinheiro nesse fundo do 249 e coloca dinheiro no fundo 250. O certo é ter a reserva matemática aí aplicada. Bacana? Ótimo, né? Parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º é uma complementação do parágrafo 1º. Vem comigo. É vedada a aplicação das disponibilidades que trata o parágrafo 1º. Professor, quais são as disponibilidades que trata o parágrafo 1º? São duas, né? Do regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. 2 regimes aqui, ou seja, deve aplicar? Claro que deve aplicar, né? Só não pode aplicar em 2 ocasiões, né? Primeiro, né, vamos comigo aqui, os títulos da dívida pública estadual e municipal, né? Por quê, professor? Porque tem a possibilidade aí de insolvência é muito grande, né? Bem como as ações e outros papéis relativas às empresas controladas pelo respectivo ente da federação. Professor, o que significa esse cara aqui, né? Esse cara aqui significa dizer o seguinte, né? Aliás, voltando só um pouquinho aqui, ó, título da dívida pública, né? Olha só, observe que não está aqui a vedação da União. Então, você pode aplicar, sim, nos títulos da União. Porque se você aplicar no título da União, você pode ter certeza que você vai receber pelo menos aí a taxa Selic de remuneração, né? E outra coisa aqui, empresas controladas pelo respectivo ente da federação. Vamos supor que o Estado A, tá lá, tem uma empresa pública, tem uma empresa, uma SA, tá? Capital aberto lá na Bolsa de Valores, e ele quer fazer um upgrade comprando as ações, porque está as disponibilidades, não pode fazer isso, inclusive isso é proibido pelo Código de Ética da Comissão de Valores Mobiliários, né? É um grande conflito de interesse, isso inclusive, né, não faz parte de uma prática, de uma boa governança corporativa, né? Segunda vedação, né? Segunda vedação é que não pode o quê? Conceder empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive as suas empresas controladas, né? Então não pode aí ser esse empréstimo aí, nem ao segurado, nem ao poder público. O dinheiro da Previdência é um dinheiro santo. Bacana? Ponto, bingo! Concluímos aí a primeira assunto da aula de hoje, que é as das disponibilidades. Agora,
nós iremos falar o quê? Da preservação do patrimônio público, né? Aqui, com certeza, eu acho que o legislador ficou à deriva, né? Ele tinha muito mais coisas aqui para poder instituir como regras para proteger o patrimônio público. Vamos ver quais são as regras previstas. Primeiro, artigo 44, ó, é vedada a aplicação da receita de capital. Opa, vem comigo, meus queridos alunos, ó. Receita de capital. Vamos lá, as duas principais, ó, né? As duas principais. Operações de crédito, né? E alienação. Alienação de bens, né? Vendendo coisas, né? A administração pública vende coisa pra caramba, cara. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da La Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do digital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do digital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na La Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.